Bom, bem-vindo a quem já chegou, quem está chegando também. Primeira coisa, queria agradecer ao pessoal do Kikon pela oportunidade de estar aqui hoje conversando com vocês. Agradecer a todo mundo que está aqui. Me apresentar rapidamente, meu nome é Elder, eu sou evangelista de Cloud na Oracle e eu vou conversar um pouco hoje com vocês aqui sobre serverless, sobre Function as Service, sobre algumas coisas interessantes que a gente está fazendo, não só dentro da Oracle, mas como comunidade de cloud, realmente. Quem está usando serverless de alguma forma hoje em algum projeto, em produção? Legal, algumas pessoas. Quem está usando containers em produção? Massa, bastante gente. Legal. Quem está usando microserviços? Está aumentando, está aumentando. Então, legal, gente. Então, vão ter algumas coisas bacanas para a gente conversar. Eu gosto de começar minhas palestras. Aliás, todo funcionário da Oracle tem que mostrar esse slide, tá? Não se preocupem muito com ele, não. Só para falar que a palestra não tem vínculos contratuais, etc. Pro forma nosso compliance, né? Tem que mostrar. Eu sempre começo falando um pouco sobre esse negócio azul aqui, grande e bonito, que a gente chama de planeta Terra. Pelo seguinte, talvez boa parte das pessoas nessa sala, e não, se não a maioria, em algum momento da vida já pensaram se de alguma forma conseguiriam mudar o mundo. Seja no momento de fúria ou de extrema alegria, né? Seja no momento em que você viu uma injustiça muito grande ou você teve uma realização muito grande, você fala, puxa, se eu fizesse esse negócio que aconteceu legal comigo e chegasse a outras pessoas, eu poderia mudar o mundo, ou eu vi algo muito injusto e se eu pudesse, né, mudar isso, eu poderia mudar o mundo. Só que a gente olha e fala, poxa, mudar o mundo é um negócio gigantesco, né? Uma tarefa praticamente impossível para um único indivíduo. Mas a gente, né, como profissional de tecnologia, a gente tem algo que eu considero uma habilidade, que a gente consegue pegar problemas muito grandes e começar a quebrar eles em problemas menores, e esses problemas menores são solucionáveis, e uma medida que você soluciona esse monte de problema pequenininho, você talvez chegue à solução do problema grande. E quando a gente olha para esse problema gigantesco, que é mudar o mundo, e começa a quebrar ele em problemas menores, ele vira um microserviço. Não vira microserviço. Ele vira pessoas. Então você entende que para você mudar o mundo, você precisa primeiro mudar a vida de pessoas. E a partir de uma pessoa. E à medida que você vai mudando a vida de um, do segundo, do terceiro, então você vai mudando pequenos nichos, e aí você pode mudar grupos maiores e, quem sabe, mudar o mundo. E a gente, como profissional de tecnologia, a gente é muito privilegiado de poder fazer isso com a nossa profissão. Não sei se você é desenvolvedor, se você trabalha com negócios, se você trabalha com operações, com infraestrutura, eu não sei. Em qualquer ponta que você esteja nessa atividade que é produzir software, de gerar tecnologia, de entregar tecnologia, você tem a possibilidade de transformar a vida de alguém. Basta ver quantos aplicativos você não usa hoje que de alguma forma mudaram a sua vida, tornaram ela mais fácil, mais prazerosa, mais divertida, mais ágil. Olhe coisas que você já fez que facilitou a vida de muita gente, né? Sistemas que você tenha construído, aquela telinha que salvou a vida daquele seu usuário, que demorava dias para fazer um negócio e agora ele demora pouco tempo. Então a gente pode fazer isso com a nossa profissão. E eu, pelo menos, me considero muito privilegiado por isso. Espero que vocês também. E existem várias coisas que têm transformado a indústria de software, né? Se a gente pensar nesse conceito de mudar o mundo, a indústria de software hoje, se não é a indústria mais importante do mundo, é uma das mais importantes com certeza, e existem coisas que vêm transformando essa indústria. E uma delas que vem se falando muito, né? Há não muito tempo, mas vem se falando sobre isso, é o tal do serverless, que é o que a gente vai conversar hoje. E só para a gente fazer um acordo aqui, né? Ao contrário do que a palavra sugere, alguns já trabalham com isso, já sabem muito bem disso, mas só para a gente conversar aqui, serverless não tem nada a ver com a ausência de servidores, muito pelo contrário.
né? Ao contrário do que a palavra sugere. Em serverless tem servidor para dedéu, né? O que o serverless faz, o conceito primordial de serverless é você abstrair essa camada de servidor. Então você, desenvolvedor, você, profissional que está ali na frente fazendo, né, esse software que vai transformar a vida de alguém, em vários modelos, e nem todos eles estão antigos assim, você sabe que aquele seu servidor, aquela sua aplicação está num servidor. Eu trabalhei numa empresa que os servidores tinham nomes, né, e nomes carinhosos. Era o João, era o Pedro, era a Maria, sabe? E pessoas tinham apegadas com o servidor, assim, porque ele, né, viu ele nascer, crescer, cuidou dele ali, trocou a fralda do servidor. Então tinha um certo apego com aqueles servidores. Então, assim, no modelo de serverless, você não tem mais essa ligação forte, né, esse apego com o servidor, porque essa camada é realmente distribuída. Desculpa, ela é abstraída para você, de forma que você vai se ocupar daquilo que você está fazendo, que você sabe fazer muito bem, e a parte de infraestrutura ela vai ser abstraída para vocês. Eu vou mostrar isso como. Tá? Então, só para a gente falar um pouquinho sobre serverless. E falando sobre serverless em nuvem, né, que não é a única, mas é a grande aplicação, uma das grandes aplicações, se a gente olhar em modelos de serviços de nuvem, né, então, IaaS, PaaS, CaaS e FaaS. Então, assim, a cada modelo que a gente vai andando para cá, a gente vai aumentando o nível de abstração. Então, assim, o CaaS é o Container as Service. Tá? Então, o FaaS, que é o Function as Service, ele entraria um nível abaixo do container. Então, assim, onde eu estou gerenciando realmente no nível da função. E o que é função? O que é a função? Tá? Não tem nada a ver com programação funcional. Se a gente pensar num contexto de microserviços, então vamos lá. Digamos que muitos aqui já estão trabalhando com microserviço. Quantos que estão com microserviço que vieram de uma migração de monolito para microserviço? Legal. Alguns já nasceram, provavelmente, com microserviço. Então, principalmente quem vem dessa migração, teve uma jornada, né? Porque assim, você tinha lá seu monolitão, que em alguns lugares mandava o deploy via e-mail, né? Anexava no e-mail, mudava a extensão para o firewall não bloquear, né? Ou joga na rede, ou manda no pendrive, enfim. Diversas formas se fazia em muitos lugares, e em alguns lugares ainda faz, tá? Acho que não é segredo para ninguém. Então teve aquela jornada de melhorar o deploy, automatizar isso, aí você começou a quebrar ele em módulos, aí começou a subir os microserviços, e fazendo toda a sua arquitetura para você ter o seu microserviço bacana na nuvem, etc. A função seria, em muitos casos, um passo à frente disso, que poxa, eu tenho o meu microserviço já bonitão lá, e ele é composto por várias funções, e eu tenho uma ou mais funções de um ou mais microserviços que eu preciso tratar de forma individualizada, específica, por vários motivos, que é o que a gente vai conversar aqui. Então, assim, esse conceito de funcional, ele é realmente você tratar num nível de granularidade bem baixo, né, bem grande. E o grande foco é realmente você focar em código. Você é desenvolvedor, ou você que vai fornecer a plataforma para o desenvolvedor, tirar realmente das costas do desenvolvedor a preocupação com infraestrutura para que ele se preocupe em fazer o melhor código da vida dele, o código mais especializado possível. E um dos conceitos da função, realmente, de você trabalhar no nível da função, é que essa função seja um bloco de código, na medida do possível, o menor e mais especializado possível. Tá? Então, esse é mais ou menos o conceito. E outra coisa que é uma das grandes discussões em torno disso é a questão de cobrança. E eu vi recentemente, há 2 semanas atrás, um caso muito interessante. Infelizmente, eu não perguntei para ele se eu podia divulgar, uma empresa muito conhecida, todo mundo conhece aqui. Mas eu vi numa palestra realmente eles falando um caso seguinte, porque quais são as 2 grandes aplicações que eu costumo dar? Existem várias, né, mas
Os dois casos iniciais onde você talvez consideraria o uso de funções, né, de FAS. O primeiro é, você teve essa jornada do monolito para o microserviço e começou, e você está lá no microserviço, e aí o primeiro caso é o seguinte, olha, eu tenho aqui esse meu microserviço, ele está show de bola, ele está funcionando, eu fiz o deploy dele assim, assim, assado, ele está disponível, ele está escalando quando precisa, mas tem uma ou outra função dele que são importantes, mas são muito pouco utilizadas. E eu estou gastando recurso à toa, porque eu estou pagando uptime de máquina ou de serviço, o que quer que seja, e não estou usando para esses caras específicos. Será que se eu tirar eles desse meu microserviço e tratar eles individualmente, eu não posso ter um ganho de custo, realmente? Porque a grande sacada de você usar uma arquitetura de FAS é que você não paga mais uptime de máquina, você vai pagar por execução, por recursos utilizados na execução. E esse caso que eu vi foi muito interessante porque é o seguinte, eles identificaram funções que estavam nessa situação, estavam juntos com outros serviços, consumindo recursos sem utilizar, né, pagando uptime de recurso, e pasmem, eles diminuíram 4 vezes a conta de cloud deles mensal. Só pegando essas funções que não eram utilizadas com frequência, mas que estavam pagando por recurso disponível, colocaram no modelo de função, porque no modelo de função, de novo, você vai pagar só na execução. Então, eu achei um caso muito fantástico. Devia ter perguntado para ele se eu podia falar o nome, mas não posso. E o outro caso, que é o extremo, que é o seguinte, legal, eu estou com esse meu microserviço aqui, ele está disponível, está rodando, mas tem uma função que eu preciso escalar ela individualmente, porque do jeito que ela está feita lá na arquitetura, não faz sentido eu aumentar minha disponibilidade de recursos só para atender ela, porque eu vou ter de novo esse problema de pagar uptime de coisa que eu não estou utilizando. Então eu vou tirar ela daquele meu microserviços e de repente eu falo o seguinte, olha, não só eu preciso tratar ela individualmente, como se eu mudar a tecnologia que eu trabalho com ela, pode ser que tenha um caso melhor. Sei lá, ela está em Java, eu tenho um caso em Node que é melhor, ou tenho um caso em Ruby, eu vou usar um Python, não sei. Tá? Sabe aquela história da bala de prata? Como não existe bala de prata, então muitas vezes você pode optar por tratar determinados pontos da sua aplicação como função, no sentido de dar realmente algo muito especializado para aquilo, dar um tratamento mais específico. Tá? E falando sobre cobrança, né, como a gente está falando de execuções únicas, então pode-se chegar a casa de décimos e milésimos de centavo. Né? Então, existem até discussões em torno de, vou pagar por lotes, enfim. Isso é um caso interessante. Uma pergunta que sempre me fazem, e eu já vou dar um spoiler aqui de algo que eu vou comentar mais no fim da palestra. Não vou dar spoiler não, porque eu preciso falar primeiro de outra coisa. Bom, gente, pensando nisso, existe uma plataforma serverless chamada FN Project. Quantos já ouviram falar de FN Project? Legal, pouca gente. Então, bacana, todo mundo vai ouvir falar hoje. Bom, é uma plataforma, né, voltada para Function as Service, que ela foi desenvolvida por uma empresa chamada Iron, que a Oracle comprou essa empresa no passado, começo do ano passado. E esse aqui foi duas fotos do dia do lançamento, onde a Oracle anunciou, no Java One, o ano passado, lá em São Francisco, anunciou o lançamento da plataforma. Esse é o Chad, que ele era o CEO da Iron, então agora todo mundo está dentro da Oracle. Então teve o evento de lançamento ali, etc. E tem duas coisas muito interessantes sobre a plataforma, sobre o FN. É que durante o lançamento, eles já tornaram a plataforma FN como um projeto open source. Tá? Literalmente na hora, entrar no GitHub, tornar o repositório público, já estava com uma licença Apache 2, virou um projeto open source. E aí eu coloquei esses dois logos para a gente comentar duas coisas bem interessantes. A Oracle, todo mundo sabe, é uma empresa de venda, né? Vende produtos de tecnologia.
E muitos estranharam na época, assim, poxa, por que uma empresa, né, que tem um grande histórico em vender coisas, vender produtos de tecnologia, compraria uma empresa e pegaria o principal projeto dessa empresa e tornaria ele open source? Né? Porque hoje você pode, agora, se você quiser, entrar no GitHub do FN Project, baixar, clonar o repositório na sua máquina, baixar e rodar. Que é o que eu vou mostrar para vocês daqui a pouco. Não vou baixar, né, porque demora, mas vou rodar para vocês verem. Por que a Oracle faria isso? Bom, eu sempre falo que falar em motivações de empresas grandes é tudo especulação, né? Mas a gente pode falar em termos práticos o que isso traria de resultado, de vantagens, de coisa boa para mim, para você, né? Para a gente que desenvolve software, que entrega software. A primeira coisa interessante de você ter isso como uma plataforma open source é que você pode, hoje, se quiser, contribuir no projeto. Ele vai lá, clona, faz um fork do projeto na sua máquina, e se quiser, você pode mudar código, pode mandar por request, pode mexer em documentação, pode ver, pode fazer o que for. Você pode participar da construção disso, se você quiser, obviamente. A segunda coisa é que você pode, hoje, ter a plataforma rodando na sua máquina. Você ter essa plataforma que estaria rodando em qualquer nuvem que fosse do mercado, você pode rodar ela na sua máquina, fazer testes. E isso é super bacana por vários motivos. Por exemplo, se você já tem um pipeline hoje automatizado dos seus serviços, das suas funções, você pode ter a plataforma dentro do seu pipeline já emulando o mesmo ambiente que estaria rodando na nuvem. Isso é super bacana. Existem algumas estimativas de que, em média, tá, se gasta em torno de 3 segundos, até 3 segundos com testes unitários, está no seu dia a dia. Tá? Algum maluco foi lá, espetou um monitor na máquina de um monte de gente e chegou nesses números. Que vocês gastem, em média, até 3 segundos com testes unitários, até 10 segundos com testes que exigem deploy na sua rede e até 30 segundos com os testes que exigem deploy em nuvem. Então, a gente faz centenas, às vezes milhares de testes num único dia, né? Aquele dia quente, bacana, que está cheio de coisa para fazer. Então, imagina você estar sempre que testando isso na nuvem, porque a sua plataforma está na nuvem. Né? Então, você tem a oportunidade de ter ela tanto na sua máquina, quanto na sua rede interna, no seu pipeline, etc. Então, isso diminui bastante. Então, essas são algumas coisas que o fato de ser open source traz de vantagem para a gente, como profissional. E eu coloquei ali o logo da CNCF, né, Cloud Native Computing Foundation, pelo seguinte: estão ocorrendo conversas para que o FN Project seja um dos projetos incubados pela CNCF. O que isso quer dizer? Por exemplo, o grande carro-chefe de incubação da CNCF é o Kubernetes. Não sei se foi o primeiro, mas é realmente o grande caso deles de incubação. Então, o que essa fundação está fazendo? Está padronizando plataformas, frameworks e serviços de nuvem. Então, se a gente tem uma plataforma que é open source e que é padronizada, né, que é o caso, por exemplo, do Kubernetes hoje, existe muito menos chance de gerar lock-in, né, nos seus clientes, em você mesmo. É muito mais fácil para vendors adotarem uma plataforma que seja padronizada. Né? Então, você beneficia muito o ecossistema, de uma forma geral, tendo essas duas coisas, sendo open source e tendo padrão por trás disso. Outra coisa bem bacana, que é o seguinte: ele é feito em cima do Docker. A plataforma roda em cima de containers. Eu venho conversando, né, sobre containers há cerca de uns 3 anos, mais ou menos, e desde o início vi muitas pessoas falando assim: olha, containers vai revolucionar a indústria de software, olha, containers vai mudar a forma com que a gente entrega software, com que a gente faz software, com que a gente pensa software. Né? Isso já aconteceu, né? Não vai nem falar que vai acontecer, isso já aconteceu, o container já mudou muita coisa na nossa indústria. E vem transformando de uma forma tão grande que está permitindo que outras coisas surjam em cima disso. E o FN é um caso desses. E por que é interessante que o FN, uma plataforma de funções, seja construída em cima de containers? Porque você pode pegar a sua stack e trazer para dentro da plataforma. Então você não precisa mudar de tecnologia,
Você não precisa aprender um framework novo, você não precisa aprender uma tecnologia nova. Todas essas stacks aqui, e algumas que não estão aqui, tá, que eu não atualizei o slide, elas já estão disponíveis dentro da plataforma. Ah, a minha não está listada ali, não está disponível. Como é Docker, você pode pegar um Dockerfile, customizar e rodar as suas funções na sua stack de preferência. Eu vi um caso interessante esses dias de e era um garoto mesmo, acho que ele tinha uns 16, 17 anos, que ele instalou o FN em um Raspberry Pi. Então ele customizou toda a instalação, ele baixou, fez algumas coisas e está rodando as funções dele dentro de um Raspberry. Então ele é bem interessante. E aí, gente, então legal, a gente tem as funções, a gente tem uma plataforma para rodar isso, a gente tem stacks variadas, a gente tem container, existe já a compatibilidade de FN com Kubernetes, então você pode fazer sua orquestração das funções usando Kubernetes. Mas existem algumas coisas dentro da arquitetura que a gente precisa sim lidar. E uma delas é consistência. E consistência, principalmente de dados. Porque, vamos lá, você tem suas diversas funções rodando dentro do seu ambiente, só que é para um fim único, né? Sua aplicação ela é, em tese, única, ela tem que ter uma consistência entre elas, ainda que sejam vários microserviços ou várias funções. Esses dados têm que fazer sentido, você precisa garantir a integridade, a consistência desses dados, né? Para você não ter a corujinha no meio dos gatinhos, né? Só que até então, em modelos, digamos, tradicionais, né, qual que era um dos grandes meios de você garantir consistência de dados, né, principalmente no seu banco de dados? Era o tal da transação ACID. Né? Então, você fala assim, olha, para minha transação ser uma transação válida e que atende, né, ao meu negócio, ela tem que ter 4 propriedades. Atomicidade, consistência, isolamento e durabilidade. Então, assim, o que é atomicidade? Não importa se minha transação tem 1, 2, 10 ou 1000 passos. Todos eles têm que ser finalizados com sucesso. Se no último passo ele falhar, todos eles têm que sofrer o rollback e os meus dados têm que estar da forma que estavam inicialmente. Né? Consistência. O que é falar que minha transação tem que ter consistência? É que a minha integridade referencial, as minhas regras de negócio, tudo aquilo que eu defini para o meu modelo de dados tem que ser respeitado pela minha transação. Minha transação não pode ferir a minha consistência, ela tem que garantir, na verdade, a minha consistência. A transação tem que ter isolamento. Então, o que é o isolamento? Uma transação não pode não pode alterar o mesmo dado, manipular o mesmo dado ao mesmo tempo. E, por fim, a durabilidade, que é ao fim da transação. Esse meu dado tem que estar, obviamente, persistido, né? Tem que estar disponível se eu tiver qualquer problema com o banco. Se a transação finalizou, o dado tem que estar disponível. O problema é que nesse modelo que a gente está falando, tanto de microserviços quanto de função, isso é quase uma piada. Pelo seguinte, você, na maioria dos casos, e principalmente se você está... Porque você tem que manter a independência entre os serviços, entre as funções. Então, muitas vezes, esses bancos aqui não só não estão na mesma rede, no mesmo provedor, como muitas vezes não é nem a mesma tecnologia. Um está com Mongo, outro está com Postgre, um está, enfim, imagina as diversas combinações que você puder pensar. Então, assim, você não tem como transacionar entre eles. Né? Mas isso é um problema, porque você precisa, de novo, garantir a integridade dos dados, garantir consistência dos dados. Né? E aí, como fazer? Né? O que a gente faz? Existe algum jeito de fazer? E é interessante porque existe um paper, que eu acredito que muitos de vocês conhecem, que foi escrito em 87, então não é nem de longe algo novo, que são as sagas. Né? Acabou se tornando um pattern chamado sagas. E o que o sagas traz de interessante para a gente dentro desse ambiente de funções, microserviços também é bem interessante. É um conceito de transação de compensação. Então, o que é? Pensando em termos das minhas funções. Como eu não posso fazer rollback, né, eu não tenho uma transação que começa
num serviço, vai passando por vários serviços de forma que eu possa fazer o rollback. Então eu vou fazer o seguinte, olha, assim como eu tenho uma transação que faz alguma coisa, eu tenho uma transação que desfaz o que ela fez. Pensando, por exemplo, no caixa eletrônico, vamos lá. Digamos que a T1 ali seja verificar o meu saldo, por exemplo. Então eu quero sacar R$101, R$100, eu tenho 101 na conta. Então beleza, transação 1 verificou o saldo. Ok, pode sacar. Transação 2, digamos, tá, chutando aqui, vai sair o dinheiro ali da boca do caixa. Opa, travou o dinheiro. Tava caixinha ali quebrada, travou. Transação 2 falhou, ela chama a compensação da 1, que é o C1 aqui. Então o que o C1 vai fazer? Vai desfazer o meu saque? Não, vai gerar um crédito de 100. Então ele compensou aquele débito que havia sido feito de R$100. Então é isso que esse pattern, né, essa abordagem de Saga vai ajudar a gente a lidar com aquele problema de consistência que a gente tem nesse ambiente. E que raios isso tem a ver com o FN Project? Tem a ver que o FN tem alguns módulos dentro dele, a gente vai comentar um pouco mais esses 3 aqui hoje, mas um deles que responde essa pergunta é esse último, que é o FN Flow. O que o FN Flow faz? Ele é um módulo da plataforma que ele me ajuda a acompanhar o fluxo de funções que estejam encadeadas de alguma forma. E aí eu consigo acompanhar o status delas, eu consigo acompanhar a disponibilidade delas, por exemplo. Então eu consigo ter um acompanhamento de coisas que estão totalmente desconectadas dentro da minha plataforma, dando esse acesso de uma forma, de uma forma que eu possa ter realmente uma melhor visibilidade de como elas se falam. Legal, bonito, maravilhoso, show de bola, mas vamos ver um pouquinho de código, vamos ver como funciona, vamos ver isso em ação de verdade. A demo que eu vou mostrar para vocês, ela é um simulador de uma agência de viagens. Tá? Então, o que essa agência de viagens tem aqui? Eu vou ter um cara que é o meu provedor de voos, tá? Que é o primeiro ali de cima, o Flight Provider. Eu vou ter um cara que é o meu provedor de hotéis, um cara que é o meu provedor de carros e um cara que é o meu provedor de e-mail. Esse provedor pode ser um serviço, pode ser uma empresa, pode ser o que for. Tá? Eles estão ali, cada um fazendo a sua funcionalidade. Só que é o seguinte, esse meu provedor de voo está feito em Java, o de hotel feito em Ruby, o de carro em Node e o de e-mail em Python. Okay? Cada um deles é composto por 2 funções. Aqui já é um modelo de sagas. Uma função que faz o booking e uma função que faz o cancelamento. Tá? Então, já é para a gente poder fazer esse controle do fluxo. E outra coisa que o Saga também prevê é você ter uma função de agregação, tá? Que ela vai fazer o gerenciamento dessas funções. Se tiver alguma que tem que ser chamada primeiro que a outra, você vai controlar por ali. Se tiver algum tratamento de exceção, você vai fazer por ali. E eu vou mostrar como para vocês. Tá? Então vamos a demo. Não estou mostrando, peraí. Deixa eu fazer o mirror aqui, faltou. Ah, bonito. Agora foi. Beleza. Quem está no fundo? Dá para ver? Está pequeno? Tá legal? Tá legal? Obrigado, gente. Então, legal, gente. Eu vou mostrar para vocês. Primeiro eu vou subir, tá, a plataforma aqui para vocês verem um pouquinho. Essa demo que eu vou mostrar, se vocês forem no GitHub do FN Project, ela está lá. Tá? Então vocês conseguem baixar ela, rodar, olhar código. Tá? Eu vou mostrar alguma coisa, mas tem muito mais coisa nela. Eu vou mostrar só um pedaço. Não, só sabendo. Eu fiz colinha, tá? Me julguem, pode me julgar, não tem problema. Só para eu não poder errar nada aqui. Então o que ele está fazendo aqui? Eu estou subindo o meu FN Server, lembra que eu mostrei os módulos?
Um dos módulos, o principal deles, é o FN Server, que é onde as funções vão estar deployadas mesmo. A palavra é feia, mas só para vocês entenderem. Então, o que eu tenho rodando aqui? Alguns containers são da própria aplicação, mas aqui está o meu FN Server e aqui está o meu FN UI, que é a camada realmente de visualização da própria plataforma. E aqui eu tenho o meu Flow já rodando também. Okay? Então, se a gente for olhar aqui no browser, ele diminui aqui um pouquinho. Então, esse meu browser aqui, ele está agora com a minha UI do FN, acho que está meio pequeno, vou aumentar um pouquinho. Então aqui ele está tendo só uma visão inicial e eu tenho já uma aplicação feita deploy aqui nela, tá? Então vamos só, eu tinha apagado todos os containers, deixa eu só fazer o deploy de novo. Então o que ele está fazendo aqui, debaixo da estrutura dessa pasta, tem todas os fontes de cada um daqueles providers em cada uma das tecnologias, e o que ele está fazendo aqui é fazendo o deploy dentro da FN. Então, repara ali que é tudo container Docker, realmente, são imagens que ele está rodando e fazendo o deploy das funções. Ele vai configurar aqui os REST endpoints. Legal. Não, peraí, faltou um. Beleza. Então, aqui, ele fez o deploy agora da função trip, que é a função que vai agregar todo o a minha agência de viagens, digamos assim. Então, vamos só dar um refresh aqui nela. Vamos dar um refresh aqui mesmo, que esse aqui ele é a UI do FN Flow, tá? A gente consegue acompanhar o fluxo de execução das funções. Vou dar um refresh aqui na UI do FN em si. Então, legal, está todo mundo disponível. E esse cara não roda porque resolvendo o host, mas eu estou em localhost. Então, por que ele está com problema? Vamos esperar ele rodar. Beleza, carregou. Tá, então, ele vai dar ali um acompanhamento para a gente. Vou fazer uma execução e aí fica mais fácil de eu explicar o que ele está fazendo. A gente tem aqui um arquivo, que é um arquivo JSON, que eu vou passar para a minha agência de viagem e falar o seguinte: olha, eu quero reservar esse voo, esse hotel e esse carro, tá? E aí as datas específicas, e vou passar para a função trip, e vai ser responsabilidade dela de direcionar para cada uma das funções específicas. Tá? Como são REST endpoints, então a comunicação é toda feita via JSON. Então eu mandei o meu JSON, então o que ele está fazendo? Bom, mandei o post ali do hotel, do carro, do voo e mandei um e-mail para o cliente. A gente pode olhar em cada um deles o body, as confirmações, o que foi passado em cada um dos serviços. Ok? Então esse é o caminho feliz, né? Essa é a minha plataforma aqui, meu dashboard da minha agência de viagem. Esse exemplo, no caso, ou essa função trip está feita em Java, tá? E esse é o código que está sendo executado ali. Tá? Então, eu falei do FN Flow, lembra? Então, eu pego uma instância do... Está muito pequeno aí no fundo? Ou está legal? Está legal? Beleza. Então, eu pego uma instância do Flow ali no começo, e aí ele está usando aqui Java, a partir de Java 8, né? Então, eu tenho os features, né? Então, todo Flow aqui ele implementa uma instância de feature, e aí eu mando o invoke das funções, como é o REST, tanto faz o que está lá por trás. Tá? Eu vou chamar meu endpoint. Então, eu configuro aqui as chamadas, tanto para o voo, quanto para o hotel, quanto para o carro, e aqui faço um compose para chamar cada uma delas, e ao final do sucesso eu mando um e-mail. Só que tem um problema aqui, né? Só que tem um problema. Se, por exemplo, o meu carro falhar, né? Eu vou configurar aqui o endpoint, vou mandar executar de novo. E aí o hotel foi, o voo foi, o carro não foi. Né? E aí qual que é o problema aqui? Eu não só debitei o cartão do cara, o hotel, o voo,
mas não fiz nada do carro. E por que eu não fiz nada do carro? Eu não mandei e-mail e também não desfiz nenhuma das transações que já foram completadas. É aqui que entra a questão do Saga que a gente estava falando. As funções entre si, entre elas não têm como lidar com isso, porque elas não têm rollback. Né? Então, eu não poderia, ao falhar o carro, dar o rollback no hotel e dar o rollback no voo. Então, o que a gente vai fazer é ir para um segundo bloco de código, que é esse book 2 aqui. Esse é o lance de função, tá? Esse método aqui é uma função, e eu vou mostrar para vocês como é que só esse método vai ser chamado. Então, a parte de instância aqui é a mesma coisa, só que o que eu faço é, em cada exception, eu faço um compose da exception e chamo uma transação de cancelamento. Então, tanto do hotel, quanto do carro, quanto do voo. E aí, o meu e-mail, em caso de erro, vai ser um send fail e-mail e vou mandar a mensagem correta para o cliente. Então, como é que eu vou fazer isso? Tem um arquivo YAML aqui, que é onde ele faz o apontamento realmente daquilo que vai ser executado dentro dessa função. Então, eu vou mudar ele para o book 2. Vou fazer um novo deploy da minha função, trip. Está feito. E vou mandar executar ela. Então, agora eu vou acompanhar ali. Então, eu falhou o carro, mandei o hotel, cancelo o hotel, cancelo o carro, cancelo o voo, e aí mando um e-mail para o cliente. Falando, falhou, né? Porque eu estou assumindo aqui que a minha viagem já tem que ser completa, eu não posso só fazer uma das coisas, tem que conseguir buscar tudo. Então, ao falhar um dos pontos, eu mando cancelar, mando fazer o rollback, entre aspas, né? Que é a transação de compensação do Saga, mando fazer para todo mundo. Agora, tem um problema ainda, né? E se, ao cancelar, por exemplo, o voo, eu não consigo cancelar o voo? Né? Então, eu venho aqui, confirmo ele para cá assim. Então, mando executar. Ele vai dar erro no carro, no voo e tal. Aí fez o hotel, não fez o voo. Legal, ele até mandou um e-mail para o cliente, falou, ó, não deu errado, tal, só que ele não conseguiu cancelar o voo. Então, o cliente ainda está pagando por essa viagem. Né? Ele ainda está, o cartão dele ainda está, né, com a transação ali constando no cartão dele. Aí, o que a gente pode fazer nesse caso? Aí depende muito do seu negócio. Então, o que a gente fez aqui nessa demo foi aqui o método 3, que ele falou o seguinte, olha, ao ter uma exceção, chama um algoritmo de retry. Tá? Então, ele vai chamar aqui uma função de retry, que é essa terceira função aqui. E aí eu vou ajustar ela, né, para chamar o 3. E aí é o seguinte, gente, aqui depende muito de regras de negócio. Então, por exemplo, pode ser que no seu negócio, você optou por ficar tentando, sei lá, a cada 1 hora durante, sei lá, um dia. Pode ser que num outro negócio, fale assim, ó, se der erro, manda um ticket para um back-office que vai tratar isso manualmente. Tá? Aí depende muito da situação. No nosso caso aqui, a gente optou por fazer, se eu te mostrar para vocês a função de retry, ela vai fazer aqui, a cada 1 segundo, no máximo de 5 tentativas, você vai ficar tentando executar de novo essa função. Tá? Então, eu vou mandar executar ela. E aí, ele vai tentar. Aí ele vai dar erro na flight. E aí ele vai ficar tentando. Vai tentar mais uma vez. Vai tentar mais uma vez. E vai tentar mais uma vez. Até ele... Né? No caso, a gente colocou um limite de 5 vezes, mas depende muito de cada caso. Tá? Uma coisa que eu falei para vocês que eu ia mostrar e não mostrei, mas nesse ponto aqui é bacana já mostrar, que é como o FNFlow vai estar funcionando aqui. Então, vou mandar executar de novo, só para a gente ver o FNFlow em execução. Então, ele vai acompanhar aqui, isso aqui é da plataforma mesmo, tá? Então, ele vai te dar todo o fluxo das funções que estão sendo chamadas. Eu vou mostrar agora, um pouquinho para baixo, toda a stack, então ele dá o tempo de execução de cada uma delas. Então ele tem realmente todo o acompanhamento de como as funções, qual é o fluxo realmente que elas seguem dentro da plataforma. Então, como eu coloquei 5 vezes, continua rodando aqui.
E ele vai seguir. Então, se eu pegar esse cara, por exemplo, eu tenho aqui todos os detalhes, né, de onde deu o erro, o tempo, enfim. Você tem bastante acompanhamento aqui dele. E a mesma coisa na UI do próprio FN mesmo, onde você tem aqui, ó, cada uma das funções mapeadas, você tem o gráfico aqui de acompanhamento dela, o que falhou, o que executou com sucesso. Então você tem, se a gente vir aqui num âmbito um pouco mais macro, também ele acompanha todas as funções. Então ele é bem interessante nesse sentido. E aí, de novo, aqui, né, ele está retentando indefinidamente, a gente poderia dar qualquer outro tratamento. Tá? Então vamos subir aqui um pouquinho. E aí a grande pergunta que sempre fazem, né, quando a gente mostra, ele fala assim, legal, mas tem alguém usando isso? Né? Então, alguns comentários sobre isso. Primeiro, isso já está disponível no Oracle Cloud? Não está disponível ainda no Oracle Cloud. A plataforma ela está em fase de finalização da construção dela. E eu falei ontem mesmo com o Shed, aquele cara da foto, para ver se tinha alguma novidade. Ele não me falou nada que ele me deixou dar mais detalhes, mas ele falou assim, esse ano vai acontecer alguma coisa ainda. Então o que eu posso falar para vocês é que esse ano ainda vai ter alguma coisa. Mas existe já caso disso em produção? Sim, existe caso disso em produção. Quantos conhecem o Devoxx, um evento que tem na Europa? Poucos conhecem. O Devoxx não sei se é o maior, mas com certeza é um dos maiores eventos de desenvolvedores do mundo e da Europa, né? O aplicativo do Devoxx, a partir desse ano, ele está sendo, todo o back-end dele já está usando FN. A empresa que faz é a Glow, e ela é gerenciada, né, tocada pelo Johan Voss, que é um Java Champion. Então ele fez, e assim, eles montaram a infraestrutura de FAS da empresa dele, dentro do Oracle Cloud, mas ele fez todo o FAS dele lá, ele tem até um nome, acho que é Cloud Link, se eu não me engano. Então sim, já existe um caso, né, usando isso em produção. E o que o Shed me falou é que existem outros casos que eles estão discutindo lá, mas nada que pudesse ser ainda publicamente falado. Tá? Até por isso que assim, é difícil ainda falar assim, como que vai ser cobrado, quanto vai ser, quanto vai custar. A gente sabe os mecanismos, as métricas, mas em termos reais ainda, a gente também está aguardando novidades. Tá? Então, gente, era isso que eu tinha para comentar com vocês. Um último só que eu queria mostrar é um projeto que não tem nada a ver com vendor, não tem nada a ver com nenhuma marca específica, é algo realmente para a gente criar mais conteúdo de nuvem, então a gente chamou de comunidade cloud. Então, se quiser se cadastrar nele, tem aí o QR Code, o link, você vai receber algumas entrevistas que a gente fez com vários profissionais da área, então tem gente de mobile, de teste, de cloud, de Kubernetes, de containers, tem bastante gente falando sobre isso. A gente está focando bastante em conteúdo, bastante não, só em conteúdo em português mesmo, a gente quer realmente criar mais conversas sobre isso aqui no Brasil e em outros países de língua portuguesa. Então, se alguém estiver interessado, estou à disposição. E obrigado pela atenção de vocês. Eu acho que a gente tem tempo de perguntas. 5 minutos para dúvidas. Alguém? Se não, o último já tem uma ali. Bom dia, meu nome é Thiago, eu trabalho na ZUP. Em relação às falhas, elas são só em relação aos retornos da função ou pode ter algum sistema de tolerância a falhas que pode chamar o próximo serviço para fazer o rollback? Então, na verdade, sempre que você precisar ter uma outra chamada, quem vai fazer essa outra chamada é a função de agregação. Então, aquela trip que eu mostrei para vocês, que é quem chama todo mundo, você não consegue de uma função chamar a outra. Você tem sempre que ter alguém orquestrando isso. Então, você tem uma função que orquestra as chamadas entre elas. Tá? Gente,
Só mostrar rapidão, eu acabei de lançar um livro sobre Java E8, tá? Então, aí, um jabazinho pessoal meu, quem tiver interessado, tem aí o link também. Quem quiser mais informação, eu estou à disposição. E não sei se tem mais perguntas. O Bruno. Você falou que não está disponível no Oracle Cloud ainda, mas não é um projeto open source? A gente não pode utilizar por conta própria? Sim, sim. Pode usar por conta própria. Como eu comentei com vocês, você pode instalar na sua máquina, você pode criar uma máquina na nuvem e instalar e ter já a experiência. O que você não vai ter num modelo desse é a questão de você realmente usar o recurso só quando a função é chamada, porque você vai ter que pagar uptime de máquina. Né? Mas você sim já pode ter a experiência da plataforma usando numa máquina, por exemplo. Mais alguém? Se não, eu tenho um aqui na frente. Bom dia. Tudo bem? Você podia falar um pouquinho mais como é que funciona a orquestração ali, assim, como é que funciona a comunicação entre as funções? Pelo visto seria tudo HTTP, né? Uhum. Mas eu queria saber como é que o FN trata isso, né? Como é que você liga os pontos? Eu quero que essa função chame essa. O próprio FN entra no meio para fazer esse link, ó, essa aqui vai conversar com essa via HTTP ou vai postar uma mensagem numa fila, ou isso fica aberto, né? O projeto trata disso? Então, a comunicação internamente ela é toda feita via HTTP, mesmo via REST. Tá? Então, todas as funções, por isso que cada função, na hora que você faz o deploy dela, ela já ganha um REST endpoint e toda a comunicação interna é via REST. Então, assim, ao fazer o deploy, o próprio FN já dá o REST endpoint dela. Então, tudo internamente é via REST. Bom. Mais alguém? 4 minutos ainda, pessoal. Boa tarde. Tudo bem? Cada função ela vai ficar empacotada dentro de um container, né? Isso. Qual o tamanho o footprint do container? Ele acaba sendo um tamanho normal de containers? Aí vai depender muito da dependência da própria função. Né? Então, por exemplo, eu estou usando um Spring Boot. Aí, dependendo das dependências que você trouxe para aquele Spring Boot, ele vai trazer para a imagem. Eu estou usando Java, estou usando Node. Então, assim, ele vai trazer as dependências necessárias para ela e aí vai ser a imagem do tamanho que ele precisar mesmo. Tá? Obrigado. Valeu. Tem outro aqui na frente. Só complementando, e claro. O balanceamento de carga, como é que funciona? Você tem uma função, você quer replicar ela lá, você está precisando atender, o próprio FN faz balanceamento? Isso, então, isso é responsabilidade do FN Server. E aí, esse que é o lance que eu falei de você delegar para a plataforma a responsabilidade de garantir a disponibilidade. Então, assim, ele vai falar para você, essa função aqui eu preciso fazer um cluster dela. Então, assim, ele vai fazer isso automaticamente. Pelo que eu vi, ele abstrai totalmente, assim, o que ele vai fazer para você é garantir que ela esteja disponível, independente do que seja necessário, entendeu? Bom. Hoje consome só de endpoints REST ou as funções também podem ser acionadas consumindo a mensagem do Anfila? Mensagem o quê? Desculpa. Se é apenas chamando via REST ou se a função pode dar bind em alguma fila e ser acionada. Entendi. Um JMS da vida, um Kafka. Posso te confirmar, eu só vi REST até agora. Beleza. Tá, mas eu posso te confirmar. Tá bom? Tem um ali. Sim. Tem um? Rapidinho. Tá, vai ser rápido. Essa pergunta é muito mais conceitual. Se eu tenho um sistema legado hoje, como aquele código que eu estou querendo... Fala um pouquinho mais perto. Melhor agora? Beleza. Tá. Vamos supor aquele código legado que eu estou querendo migrar algumas pequenas funções, assim, conceitualmente, qual que seria a melhor approach para poder, né, gradualmente começar a migrar? Qual que é a sua perspectiva, assim, lidando com Cloud Function nesse contexto? Entendi. Primeiro eu daria 2 passos atrás e garantiria que é um ambiente automatizado de deploy disso, porque à medida que você vai aumentando a granularidade, a sua complexidade de projeto aumenta absurdamente também.
Então, dá 2 passos atrás, não sei se já tem, mas se tiver um ambiente automatizado de build e deploy, beleza. Se não tiver, pensa em um primeiro. Agora, você já chegou no ambiente automatizado, escolher quem que você vai quebrar, eu iria naquele ponto que eu comentei no começo, que é assim, os 2 extremos. Ou aquela função muito específica que eu preciso escalar muito, né? Ela escala de uma forma que é totalmente desacoplada do restante do ambiente onde ela está, ou o contrário, aquela função que eu chamo ela uma vez por dia, uma vez isso aqui, ela está consumindo recurso, estou pagando uptime de máquina nela. Então essa também é um forte candidato de você tirar e deixar ela no ambiente de função, porque você vai pagar recursos só quando ela for utilizada. Tá? Não sei se eu respondi. Mais ou menos. É abrangente, entendeu? Mas assim, é porque é trade-off, né? É realmente entender cada um dos cenários e começar a decidir, entendeu? Gente, acho que acabou, né? Obrigado.